Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo do All Sport. Tomara que não seja um daqueles canais que gostam de dar strike nos outros, né? Então a gente vai assistir juntos aqui um conteúdo onde tem uma live que tem o Tirone, o Mauro César, um outro cara que eu esqueci que o Matheus Raimundo, sei lá o nome dele. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. E o Danilo Lavieri. Eles vão falar aqui sobre a renovação do Bruno Henrique, do Gabigol e etc. As negociações de renovação do Flamengo. O título do vídeo é o seguinte: Mauro César, 2 pontos. Bruno Henrique é monstruoso e é muito pouco provável que o Flamengo o deixe escapar. Vamos trocar de janela e conferir logo essa brincadeira. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. O esporte. Ainda sobre mercado, contratação, renovações, Mauro. Bruno Henrique voltou a jogar, hoje é o principal cara do Flamengo, o cara que está mais jogando no Flamengo. Termina o seu contrato no fim do ano, tudo indica que vai renovar. Teve lá sondagem de um e outro, mas evidentemente ele deve priorizar permanecer no Flamengo, onde ele está muito feliz. Obrigado. Você disse outro dia que o Flamengo estava se movimentando sobre a renovação do Gabigol, um contrato que termina só no fim do ano que vem. E aí está o Bruno Henrique com o contrato para vencer agora. No caso do Gabigol, tá errado se mexer agora, porque o contrato dele termina só no fim do ano que vem e ele tem uma multa alta e tá rendendo pouco. Então tem que se analisar aí o rendimento do cara e etc, uma série de fatores, e a multa dele tá tranquila. No caso do Fabrício Bruno, por exemplo, o Fabrício Bruno chegou no Flamengo mais ou menos como um contrapeso, assim, ele já jogava bem no Red Bull Bragantino, mas ele veio pro Flamengo naquele pique, assim, para ser mais um zagueiro ali para compor o elenco, entrar em algumas partidas, etc, porque ele tinha boas características, e ele tá jogando bem, e o contrato dele vence daqui 2 anos, mas a multa dele não é tão alta, e ele é um jogador que parece estar em vias de começar a ser convocado para a seleção, vem sendo um dos melhores zagueiros do Flamengo, é muito rápido, tá jogando bem, tá mantendo uma regularidade, sempre fazendo boas partidas, então, por isso ninguém está criticando o Flamengo se movimentar para renovar o Fabrício Bruno, até, inclusive ele até já recusou a primeira proposta, porque o Flamengo quer uma possibilidade de aumentar a multa para ficar mais seguro. Caso alguém queira comprar, vai pagar uma multa mais alta. No caso do Bruno Henrique, o contrato dele vence no final do ano e o Flamengo não pode realmente dar mole. Eles tiveram, acho que, bastante tempo, até que tá certo que vai vir gente aqui criticar. Pô, como é que vai renovar o cara lesionado? Ninguém sabia como ele ia voltar e essa coisa toda, não sei o quê. Mas o Flamengo teve bastante tempo para pensar nisso. De repente, enquanto ele estava lesionado, oferecer mais um ano de contrato ao cara. Eu acho que não ia doer. A gente já viu acontecer isso quando o Ederson teve um câncer no testículo, uma parada dessa, um edema no osso, e ficou sendo renovado o contrato dele. Bruno Henrique tem serviço prestado pelo clube, títulos conquistados, é um grande craque. O Flamengo deveria ter procurado o empresário dele quando ele estava em vias já de se recuperar, voltou, a primeira partida ali já o São Paulo botou ele, deveria ter procurado e falar, pô, vamos renovar mais um aninho? Vamos dar mais um aninho de contrato? Ah, não, com certeza naquela ocasião o próprio empresário não sabia como ele ia ser, tinha jogado só um meio tempo de partida, teria sido aceitado. Eles esperaram o maluco voltar em alto nível pra aí querer renovar, e aí, mano, os caras vão meter a mão, pedir um valor com bastante justiça que seja mais condizente com o futebol do cara e com o nível dele. Eu me imagino, me parece que é muito mais jogo hoje você conversar com o Bruno Henrique renovado do que exatamente com o Gabigol neste momento. As conversas com o Gabigol já pararam, né? Já foram congeladas já há alguns dias ou semanas. Já nem deveria ter começado, né? O contrato do Gabriel vai até o final do ano que vem. Você tem que avaliar o jogador em 2024 para renovar ou não para 2025 e diante. E se fosse fazer uma avaliação do desempenho dele em 2023, ele não teria uma valorização, porque é a sua pior temporada pelo Flamengo. E totalmente descabida essa precipitação de tentar renovar contrato, se especulou aí valores altíssimos, inclusive eu já apurei que enfrenta fortíssima resistência dentro do Flamengo essa renovação, como se especulou, como se noticiou, como se falou por aí, né? Salário ainda mais alto, 5 anos de contrato, dentro da diretoria do Flamengo, não na diretoria de futebol, mas dentro da diretoria há uma forte oposição de gente que acha que não tem cabimento. E eu acho também que não tem cabimento. Chega daqui para maio, junho do ano que vem, aí você conversa com o Gabriel, até um pouco antes, começa a conversar e ver. Mas você tem que avaliar. Parou essa conversa muito em função até dessas pressões todas que aconteceram da semana passada com a história de festa, a eliminação da Libertadores, essa situação toda. O caso do Bruno Henrique é diferente, o contrato dele acaba no final do ano.
E havia uma dúvida natural também, porque ele teve uma grave lesão. O clube de futebol não pode fazer renovação de contrato, não deve fazer com o jogador se ele tem uma lesão grave e não consegue jogar. O Rodrigo Caio não deve renovar porque não consegue jogar. Ele joga, se machuca, joga, se machuca. É assim há muito tempo. Já era no São Paulo, no Flamengo ele teve um ano bom ali, mais regular, depois voltou a conviver com lesões. Então ele não deve renovar, não por uma questão que não gostam dele, porque jogou no São Paulo, porque é isso, aquilo, outro. Não, gostam dele, mas ele não consegue ter sequência, então não deve renovar. E havia uma dúvida natural com relação ao Bruno Henrique por conta da grave lesão que ele sofreu. Só que ele, em pouquíssimo tempo, ele mostrou que ele consegue ainda ser decisivo com gols, tem velocidade, faz tudo igual. Mas assim, tá, eu até entendo o que o Mauro tá falando, mas já faz um tempo. A gente ficou um tempo ouvindo falar a seguinte parada. Pô, o Bruno Henrique já se recuperou, já tá treinando com bola com o grupo, que não sei o que, lá. E tinha um papo assim. Pô, se vocês da imprensa tivessem visto o Bruno Henrique treinando no último treino, tinham falado que ele deveria ser titular nessa próxima partida aí da Libertadores contra não sei quem. Saca assim? Nesse momento ali, o Flamengo já podia ter procurado o cara. Pô, voltou. Pô, um dirigente atento, tá vendo o treino, tá vendo. Pô, o maluco tá correndo. Se é uma galera. É que a gestão de futebol do Flamengo é uma merda. Mas se é um dirigente que tem o olho no. Aquele cara que olha os jogadores, sabe que dá pra contar, que dá pra contratar, que é um jogador de talento. Aquele dirigente que pode debater tática com o treinador, sabe? Um cara do futebol ali. O sujeito observa o Bruno Henrique treinando com bola, junto com os companheiros, dando tapa, velocidade, chutando bem, etc. Já fala, porra, eu acho que eu vou renovar esse cara mais um ano. E aí, naquela ocasião, se oferecem mais um ano para ele, ele aceitava, com um salário, de repente, com algum tipo de valorização pequena, mas teria talvez aceitado, né? Bases menores do que eles querem agora. Agora, parece que o Bruno Henrique não aceita contrato de um ano só, tá querendo no mínimo 2, que já recebeu proposta de outros clubes mais vantajosa. Porra, não tem um ali, cara, pra avaliar, assistindo o treino, vendo como é que tá. Pô, Bruno voltou bem. Pô, a gente via, eu lembro de ter reagido a vídeo aqui, os caras falando: tem alguma chance de o Bruno Henrique jogar nessa partida? Me parece que não, mas pelas fontes que eu tenho dentro do Ninho do Urubu, falaram que se a gente tivesse visto o treino do Flamengo, teria pedido aqui a escalação do Bruno Henrique titular. Então, mano, os caras não estão vendo isso, não tem um ali, não tem um que se salve. O Juan é gerente técnico, ele tem que estar vendo isso aí. Ele era um cara que poderia estar observando: Marcos, acho que dá pra renovar o Bruno Henrique mais um ano, hein, cara. Ele voltou, tá treinando bem, tá, ele se recuperou legal. Então, ao que me parece, ele vai voltar em alto nível aí. A gente não sabe se ele pode voltar e ter uma nova lesão, alguma coisa acontecer, mas bola dele aqui nos treinos, pô, ele tá sensacional, cara. Começa a conversar com o empresário dele aí, de repente, pra manter, etc. Não tem um pra olhar isso, não tem. Parece que voltou igual a melhor. Impressionante a reação desse cara. Como o Bruno Henrique conseguiu jogar tão bem em tão pouco tempo. Você pega os jogos do vexame da Libertadores, quem fez os gols contra o Olímpia? Ele. Foi ele. Quem deu o passe pro gol do Gabriel contra o Grêmio? Foi ele. Agora contra o Botafogo, quem que jogou mais, quem que fez o gol da vitória? Foi ele. Caramba, o cara é o cara que decide os jogos. Em pouco tempo ele readquiriu forma física, técnica, ritmo, velocidade. O cara é monstruoso com a camisa do Flamengo. Então é natural que corra agora para renovar. Essas especulações, eu acho que aí tem duas coisas. Empresários fazem a festa e nós também damos muita trela para certas coisas que não são notícia, né? Aí, outro dia estava falando que o Pedro tinha proposta do Benfica, não sei o que, até hoje não chegou. Deve estar vindo a navio, num barquinho. A caravela. Um cara com barco a remo trazendo a proposta, porque não chegou até hoje para valer. Sondagem vira proposta. Comentário de a boca pequena vira proposta. E muitas vezes não é. Às vezes o agente no mercado querendo fazer um negócio vira. Isso nem sempre é notícia, isso é uma fumacinha, que às vezes não é nada. E no caso do Bruno Henrique é natural que outros clubes queiram contratá-lo, mas é muito pouco provável que o Flamengo vai deixar escapar. A não ser que alguém faça uma loucura de oferecer ele um salário 5 vezes maior, uma coisa assim totalmente descabida, a ponto de o jogador aceitar e o Flamengo não cobrir uma proposta como essa. Acho difícil isso acontecer, a não ser, pelo menos, do futebol brasileiro. De fora, aí é outra história, né? Mas o cara que vai fazer 33 anos no final do ano também já não tem tanto mercado lá fora, né? Ele faz 33 em dezembro. Então, acho que naturalmente vai acabar renovando. Agora é normal, fazer uma proposta, rejeita e tal. Toda negociação é assim, dificilmente na primeira proposta que alguém faz, o outro já assina e vai embora. Então acontece com ele, acontece com o Fabrício Bruno, que estão tentando antecipar a renovação, tem mais 2 anos de contrato, porque ele virou titular e entendem que precisa aumentar o salário para elevar a multa rescisória, porque
porque eventualmente pode ter uma proposta de fora, então o clube quer se proteger, é uma outra situação. E o Felipe Luiz não deve renovar, creio eu. Everton Ribeiro tem chance de renovar, mas aí eles vão ter que conversar bastante. O jogador que perdeu o status de titular, né? Ele hoje é uma espécie de. Como era o Diego no final do Flamengo. Ele virou um reserva que entra durante os jogos. Então, também não creio que tenha uma valorização. O cara virou reserva. Então, cada caso é um caso. Agora, o caso do Bruno Henrique, pelo que sei, o Flamengo está dando prioridade. E eu acho que é uma questão de mais dia, menos dia, chegar num acordo e renovar o contrato do jogador, talvez até por um período de 2 anos, quem sabe, pelo desempenho que ele tem hoje. Eu acho que essa pode ser uma das questões. Renova por 1 ano, renova por 2 anos. Ele renovando por 2 anos vai até 35, né? Ele faz 33 em dezembro. Então, esses trâmites eu acho que são perfeitamente normais aí. Se vai e vem, renova, não renova, assina, não assina, porque ninguém fecha um acordo como esse de uma hora para outra. Bom, foi isso então o que o Mauro falou. Eles até vão continuar falando, mas acho que ele já falou tudo. Eu já fui avante, já vi o que eles vão falar no resto do vídeo. Já não tem mais muita relevância o resto da conversa. Cara, o Flamengo, eu acho agora o que resta fazer é oferecer os 2 anos de contrato com bases salariais um pouco melhores aí pro Bruno. Torcer para ele aceitar. Fabrício Bruno, é importante renovar pra gente poder se resguardar e não perder o jogador de bobeira aí por causa da multa não tão alta. E o Gabriel, irmão, é para ser visto o ano que vem. Quando estiver mais perto do fim do contrato dele, avaliando como tá. Até porque renovar, faltando mais de 1 ano para acabar o contrato do cara e oferecer 5 anos com 60% de aumento de salário é um convite para acomodação. E isso a gente não tá podendo suportar mais. O vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Deixa aí sua opinião a respeito desse vídeo aqui. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp aí, que eu sei que você tem com certeza uns grupinhos de WhatsApp aí de Flamengo aí no teu celular. Ou no mínimo você tem alguns amigos aí com quem você conversa sobre o Flamengo, então mande pra eles. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal, sempre muito importante você dar essa olhada aí. Se o vídeo que tá aqui na tela é legal e clicar nele e continuar assistindo vídeos aqui do canal, porque quando você maratona, você me ajuda muito no crescimento. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.